Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso webinar. Meu nome é Thiago Freitas, sou gerente de desenvolvimento de negócios da LS Life Science no Brasil. Então, a gente começa agora o nosso webinar, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos por estar participando desse evento. Como estamos apresentando no Brasil, mas para toda a América Latina. Hoje veremos a apresentação sobre predição teórica no âmbito da RDC 53, Fundamentos e Aplicações. Minuciosa investigação deste recurso estratégico que vai abordar os detalhes da sua abrangência. É com grande prazer e orgulho que apresento o Henrique Traezel, supervisor técnico de pesquisa na divisão da LS LabFor. É importante a gente destacar brevemente a vasta experiência do Henrique Traezel nesse segmento. O Henrique ele é formado em licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no ano de 2012. Concluiu o doutorado direto no programa de Química em 2018 pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP. Durante os estudos, pesquisou a estabilidade conformacional de moléculas com potencial para serem fármacos inibidores de COX-2. Aprendeu a fazer síntese, purificação, recristalização e caracterização dos compostos orgânicos. Fez análises espectroscópicas avançadas e através de cálculos teóricos em diversos níveis de teoria. Demonstrou que interações orbitalares são capazes de estabilizar grupos substituintes. O Henrique, em 2019, começou sua carreira como colaborador da LS LabFor para atuar de maneira conjunta ao Laboratório de Físico-Química, descrevendo mecanismos de reações orgânicas, predições, e auxiliando nas discussões de balanço de massas. Atualmente, como supervisor técnico de pesquisa, ele é responsável também pela confecção e conferência de protocolos e relatórios de estudos de desenvolvimento e validação analítica. Além disso, presta suporte aos clientes, promovendo e embasando discussões científicas, sobretudo aquelas que envolvem tópicos da química orgânica. Henrique também é professor por formação, valoriza a comunicação clara e objetiva, movido pela curiosidade. É entusiasta da pesquisa e não gosta de deixar dúvidas sem explicação. Então, a gente começa agora o nosso webinar. Henrique, seja um prazer, passo para você a palavra agora. Boa tarde a todos. Obrigado, Thiago. Gostaria de agradecer aí pela apresentação e gostaria de agradecer também à ALS pela oportunidade em poder ministrar esse webinar. Eu sou Henrique, estou no grupo ALS faz 1 ano e 6 meses, mais ou menos, e é um prazer poder contar com a presença de todos aqui. Bom, vamos iniciar essa apresentação, então, de acordo com a cultura ALS, onde a segurança é a nossa prioridade. É importante destacar que todos os nossos laboratórios estão trabalhando sob sigiloso protocolo de segurança, adotando o uso de máscaras faciais, o constante processo de limpeza e desinfecção de mãos, assim como as áreas de utilização. Também estamos mantendo o distanciamento social. Além disso, o pessoal do HSE da LS desenvolveu um aplicativo que nós fizemos o monitoramento todos os dias da nossa entrada. Isso garante a nossa segurança também. Vale lembrar que a LS também é uma empresa líder em laboratórios de análise, inspeção e certificação. Estamos presentes em mais de 65 países ao redor do mundo, em aproximadamente 350 locais. Temos mais de 15 mil funcionários de alta competência técnica. Todos os nossos laboratórios trabalham sob rígidas diretrizes de qualidade, baseadas na ISO 17025. A LS está no mercado há mais de 40 anos, e hoje processamos mais de 40 milhões de amostras por ano. A LS foi fundada na Austrália em 1863 e começou a se expandir na América Latina há aproximadamente 20 anos. 10 anos depois, a LS já estava posicionada em vários países da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Peru, Brasil e Equador. Em 2008 e 2019, a LS começou a sua presença na América Latina na nova linha Pharma, adquirindo 2 laboratórios de altíssima competência, aqui no Brasil, a LabFor, e outro no México, a RJ. E aqui começa a nossa história, particularmente a minha, junto à LS.
A LS é muito clara sobre seus valores e visão de fornecer seus serviços. Nossos líderes trabalham para garantir que todos os colaboradores internalizem esses valores centrais, que são nossos pilares para oferecer aos nossos clientes essa proposta de valor que tem como foco a ciência e o atendimento e a confiabilidade. É o que chamamos de ALS Experience, onde o objetivo principal é superar a expectativa dos nossos clientes. Bom, eu organizei esse webinar em 5 grandes tópicos, onde eu vou poder abordar os pontos que eu considero mais importantes nesse assunto, muito amplo das predições teóricas. Eu vou tentar fazer uma abordagem clara sobre os tópicos da predição, mas é provável que a apresentação esteja bastante carregada para alguns, que talvez não estejam tão familiarizados, principalmente com os estudos de desenvolvimento de metodologias analíticas e estudos de estabilidade em fármacos. Nesses casos, eu peço que deixem suas dúvidas aqui no chat ou no e-mail que eu vou disponibilizar no final da apresentação. Vou tentar responder a todo mundo com o maior cuidado. Começando então pela abrangência. Às vezes eu fico me perguntando, qual o significado do termo predição teórica? Acho que todo mundo já deve ter se perguntado isso alguma vez que ouviu falar desse termo. E a resposta é muito simples. Na verdade, depende da área de interesse na qual você está tentando aplicar esse conceito. Só que daí surge outra pergunta. Então, quais são as áreas interessadas em estudos de predição teórica? Eu fiz um esquema aqui para vocês que pode parecer até um pouco ousado, na verdade. Mas eu tentei incluir várias áreas muito distintas ao redor de um tema de predição teórica que aparentemente é tão simples e por às vezes até desconexo. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar como essas áreas se relacionam e quais são os pontos em que a predição teórica pode ser útil a cada uma delas. Então, temos aqui, por exemplo, desenvolvimento, pessoal do QCQ, temos o pessoal da documentação técnica, análise de DMF, os assuntos regulatórios, drug design e o pessoal da pré-formulação também. Muitos desses têm bastante interesse nesse termo de predição teórica, nesses assuntos. Começando então com os assuntos regulatórios. A predição pode estar presente nas etapas de registro de insumos farmacêuticos, pós-registros, BPF e auditorias. Mas espera aí, BPF? Como isso é possível? Pois bem, as boas práticas de fabricação de medicamentos se desenvolveram através da necessidade de novas leis que regulassem a produção desses medicamentos. Um fato marcante nesse sentido foram as mortes causadas pelo elixir de sulfanilamida nos Estados Unidos. Acontece que uma indústria no Tennessee produziu sulfanilamida dissolvida em dietileno glicol, de sigla DEG. O produto era um xarope destinado a crianças e passou nos testes de qualidade da época. As análises toxicológicas ainda não eram previstas em lei. Resultado, muito catastrófico, por sinal. 105 pessoas morreram depois desse problema. O potencial tóxico do dietileno glicol, nesse caso, era desconhecido na época, mas ele permitiu o desenvolvimento de leis federais de regulação de alimentos e fármacos nos Estados Unidos, um dos pontos centrais até hoje do FDA. Aqui tem uma imagem da sulfanilamida vendida na época. Tínhamos pó, liofilizado e, se não me engano, também tem para injetáveis e comprimidos aqui. E esse é uma foto do xarope que foi desenvolvido, além de 2 representações da molécula do fármaco. No final desse desenrolar todo, se eu não me engano, a pessoa responsável por produzir esse xarope, inclusive, acabou se matando, porque não aguentou a pressão que aconteceu, né, sobre ele, por conta dos problemas das pessoas que se faleceram. Bom, hoje sabemos que o dietileno glicol é extremamente tóxico, mas sabemos também que ele e seus companheiros derivados são muito úteis na nossa vida. Por exemplo, você tem o monoetileno glicol aqui, dietileno glicol, o trietileno glicol, assim como os polietileno glicóis, que são os PEGs, muito famosos.
Por exemplo, uma utilidade muito famosa dos MEGs, aqui em cima, é como aditivo anticongelante. Se não me engano, ele deve ser o mais importante de todas essas classes utilizadas até hoje. E ele possui toxicidade moderada. Portanto, apesar de ser tóxico, ele não é tão tóxico quanto o dietileno glicol. Os PEGs, não preciso nem comentar, né? A indústria de ceras e lubrificantes e cosméticos em geral utiliza muito. Assim como o DEG, também ele está intrinsecamente ligado à indústria de resinas. Então, praticamente tudo que leva plástico na nossa vida, de alguma maneira pode ser que utilize o dietileno glicol. Tá bom? Só que o dietileno glicol tem esse problema, né, de ser extremamente tóxico. E aí vocês me perguntam, tá, mas e a predição teórica? O que tem a ver com isso? Ora, se alguém analisar com cautela a rota de síntese do monoetileno glicol, vai perceber que a formação do dietileno glicol, do trietileno glicol e dos polietileno glicóis são praticamente impossíveis de serem evitadas. Isso porque o próprio MEG, monoetileno glicol, pode entrar no fluxo da reação e tornar-se um reagente. Por exemplo, você tem, através desse esquema de reação, a entrada do metanol aqui em cima e a saída do MEG aqui embaixo. Porém, se ao invés desse metanol aqui em cima ser oxidado, uma molécula do monoetileno glicol for oxidada no lugar desse metanol, você tem a produção de um DEG, um dietileno glicol. A mesma coisa acontece aqui. Depois da oxidação desse estireno, você tem a formação de um epóxido que é atacado por uma água, formando o MEG. Porém, se ao invés da água atacar esse epóxido, o próprio MEG atacar, você tem a formação do DEG. Acho que isso deixa claro, né, que não é praticamente impossível você produzir um MEG de maneira pura, sem produzir o DEG junto, o TEG ou os outros. Ou vocês, por acaso, esqueceram do que aconteceu no Brasil esse ano? Você tinha um problema em uma cerveja, né, que acabou sendo contaminada justamente por aquele monoetileno glicol que estava com dietileno glicol. 10 pessoas ao todo faleceram nesse acidente que ocorreu no Brasil, 11 pessoas foram indiciadas e esse caso ainda vai ser levado ao Ministério Público. Em todos esses casos, a predição teórica poderia, por exemplo, ter auxiliado na análise de risco desses problemas. Bom, já na área do drug design, são analisadas as interações de fármacos e o recipiente no ambiente celular. Nesse sentido, alguém questionar, por exemplo, por que o dipropionato de betametasona, ou seja, um injetável, tem efeito duradouro, enquanto o efeito de uma dipirona, por exemplo, dura somente algumas horas. Alguém já se perguntou isso? Eu já. Então, o que acontece aqui? Para começar, a gente tem que desconsiderar nesse caso, nessa análise, as diferenças intrínsecas, as diferentes classes terapêuticas desses dois fármacos, tá bom? Então, temos que ter em mente que a betametasona é um corticoide, enquanto a dipirona é um ANE. Só que mesmo assim, o grupo dipropionato, aqui, presente na betametasona, possui cinética de degradação muito inferior ao grupo sulfito da dipirona, aqui. Essa característica é particular de cada grupo que sofre hidrólise em ambos os casos. Se o dipropionato de betametasona sofresse degradação tão rápida quanto a dipirona, ou se a dipirona demorasse muito para degradar, os dois fármacos provavelmente teriam uma aplicabilidade extremamente reduzida. Não iam servir para o que eles servem hoje. Ou seja, por esse ponto de vista, a predição teórica não é uma etapa necessariamente inicial, preditiva, como tradicionalmente a gente encontra, mas sim conhecimento acumulado que auxilia na tomada de decisões, mesmo que em etapas avançadas de projetos. Falando sobre pré-formulação, tem uma frase do professor Humberto Ferraz, da USP, que eu gosto muito, que eu acho que descreve muito bem a finalidade desses estudos de pré-formulação. Ele fala o seguinte: a pré-formulação é a quantificação de propriedades físicas e químicas do fármaco
de modo a garantir sua estabilidade, segurança e eficácia, obtendo-se uma biodisponibilidade adequada. Bom, dito isto, vamos lembrar que o recente caso do ritonavir, ocorrido em 1998, onde uma importante indústria teve problemas com um fármaco antirretroviral utilizado no tratamento de HIV. O mesmo apresentou instabilidade física após ser produzido numa cápsula gelatinosa, a qual permitiu a recristalização de uma forma polimorfa menos solúvel do ativo. Foi constatado nesse caso o polimorfismo conformacional desse ativo, e a empresa teve que retirar de circulação os lotes com esse problema. Ainda não existem métodos teóricos consistentes para prever casos similares, ou seja, você não tem nenhum tipo de cálculo teórico que ainda consegue prever com certa precisão o polimorfismo dos fármacos. Isso pode ser um problema, porque, por exemplo, todas as moléculas que têm sítios peptídicos, assim como o ritonavir tem, será que elas são passíveis de sofrer esse tipo de problema? Será que todas as moléculas que têm esses sítios estariam condenadas ou teriam que ser recolhidas, alguma coisa do tipo? Não sei, tem que fazer o teste para ver. Bom, a predição teórica também está muito presente na análise de DMF e documentação técnica. É lógico, quando você analisa rotas de síntese, fator de purga e processos de desenvolvimento, dá para entender o porquê, né? Então, nesses casos, a predição teórica é mais presente como uma forma de conhecimento de suporte. Ou seja, nesses casos, os conhecimentos são integrados e se somam. Um estudo de predição teórica bem resolvido dá outros pontos de vista, na verdade. Ele traz uma abrangência e uma motivação através de estudos diferentes, de abordagens diferentes. Durante o desenvolvimento, por exemplo, de métodos, quando alguém já faz uma predição teórica, se depara com problemas dos quais não sabe resolver. Dificilmente a gente vai optar pela desistência, por incrível que pareça. Geralmente, alguém que faz predição teórica vai procurar estudar mais sobre o assunto para poder desistir de algum caso. E isso é algo bem, bem peculiar, na verdade, da gente. Então, sobre esse tópico de abrangência, quando você consegue aliar a persistência de um desenvolvimento com uma pesquisa minuciosa, você simplesmente compreende quão estratégicas essas etapas são para o processo. Eu acho que isso denota muito bem a abrangência que a predição tem, né, sobre várias outras áreas. A predição, nesse caso, ela é uma etapa estratégica do processo. Um outro ponto que é impossível não questionar, na verdade, é sobre a importância da predição teórica. Mas, afinal, a importância está sempre implícita e depende realmente de aplicação. Ou seja, a predição teórica, ela depende muito da aplicação para saber a importância dela. Ou seja, mas aí você me pergunta primeiro, quais são as vantagens, então, de um estudo de predição teórica? Bom, você pode dividir isso em 3 etapas. Você pode dividir na parte antes do estudo, durante o estudo ou no controle. Antes do estudo, geralmente você consegue prever quais espécies são reativas, quais as condições são potencialmente mais agressivas à estabilidade do ativo e relatar as demais etapas do processo. Durante o estudo, você consegue compreender ou até mesmo descrever os mecanismos, né, das principais rotas de degradação de um ativo. Considerar sua viabilidade físico-química, avaliar os processos dentro da cadeia e atuar até mesmo no seu controle. Falando nesse caso de medicamentos, produtos acabados já, isso demonstra a importância, por exemplo, dos recipientes, né? Através deles, você consegue fazer o controle de algumas instabilidades, algumas correções, né, dos fármacos. Isso é o caso, por exemplo, do metabisulfito em formulações com dipirona. Aqui temos um esquema da degradação da dipirona através de um mecanismo de base de Schiff, né?
Então, você tem a degradação da dipirona através desse mecanismo, gera esse sulfito de sódio como produto. Na verdade, ele está em equilíbrio, né? Além do metabólito 4-MAA. Esse sulfito pode, porém, sofrer oxidação dependendo do meio em que ele estiver. Como assim? Eu explico para vocês. Isso daqui são diagramas de Frost para o enxofre e o diagrama de Frost para o oxigênio. Então, o que ele faz? Ele correlaciona o número de oxidação, aqui embaixo, da espécie com a energia dela, né? Então, nesse diagrama, toda vez em que você anda para a direita, significa que a espécie está sofrendo oxidação, enquanto andar para a esquerda significa que a espécie está sofrendo redução. Da mesma maneira, quando você anda para cima, quer dizer que o processo requer energia para acontecer. Toda vez que você anda para baixo, o processo é altamente espontâneo. Dito isso, temos que pensar que reações redox, uma espécie tem que reduzir para a outra oxidar, né? Ou a outra tem que oxidar para uma poder reduzir. O sulfito formado lá na degradação da dipirona, que está aqui marcado nessa bolinha, ele pode sofrer oxidação para cá, andar para a direita, ao mesmo momento em que o oxigênio dissolvido em uma solução vai sofrer a redução. As duas coisas têm que acontecer concomitantemente. Essas cores dessas linhas só quer dizer que a linha azul está em meio ácido, enquanto a linha vermelha está em meio básico. Isso para os dois casos, tá bom? Então, o que acontece? A gente pode perceber aqui que a oxidação do sulfito em meio ácido, ou seja, essas linhas azuis, é um produto termodinâmico da reação, porque veja que ele tem que subir esse pico aqui, ou seja, ele tem que adquirir energia para poder acontecer. Porém, quando ele acontece, ele se torna produto termodinâmico porque ele é mais estável. Ele é acompanhado, obviamente, por uma queda muito grande aqui na energia de redução do oxigênio. Tudo bem, uma coisa compensa a outra, essa é a ideia mesmo. Porém, a gente percebe que quanto mais tempo, então, se ele é um produto termodinâmico, significa que quanto mais tempo essa reação ficar acontecendo, maior vai ser a quantidade de degradação observada. Agora, se olharmos aqui para a reação em meio básico, a gente vai ver que a oxidação do sulfito é muito espontânea. E a redução do oxigênio praticamente não muda nada na energia dele. Ou seja, por ser muito espontâneo aqui, esse produto deve ser cinético, ou seja, ele vai acontecer muito rápido. Só que ele vai entrar em equilíbrio também, assim como ele ocorre muito rápido, ele entra em equilíbrio muito rápido. Então, quer dizer que independente do tempo que você deixa lá reagindo, essa reação vai chegar a um equilíbrio que, lógico, vai consumindo o metabólito da dipirona, mas ela não vai ser termodinâmica igual no meio ácido. Ou seja, os dois mecanismos nesse caso são diferentes. O que eu disse sobre o bisulfito? O que acontece, então, se nós tivermos uma formulação de um fármaco com bisulfito, ou metabisulfito no caso? Sempre que adicionamos um produto de uma reação, lembra do sulfito aqui? Nós deslocamos o equilíbrio para os reagentes. Então, o equilíbrio vem para os reagentes. Nesse sentido, estamos favorecendo a reação termodinâmica, ou seja, em meio ácido, enquanto mitigamos a reação em meio básico. Parece lógico, né? Sem a adição desse metabisulfito, a reação em meio básico deve consumir o sulfito mais rapidamente. O bisulfito causa o efeito protetivo da dipirona, nesse caso. Então, o pessoal que resolveu adicionar metabisulfito na formulação da dipirona estava pensando justamente nisso, né, em promover esse efeito protetivo dela, que ela degradasse menos a longo prazo. Ou seja, quando falamos em importância de predição teórica,
nós temos que ter muito cuidado para fazer ela, porque ela agrega muito valor ao estudo final, automaticamente também ao produto final. No final das contas, mesmo que a predição não traga informações novas relevantes, você ainda vai estar atendendo a uma demanda legal. Obviamente, algumas predições são mais simples do que as outras, né, que são bem mais complexas. Então, isso também é uma coisa que tem que ser balanceada. Então, dessa maneira, já discutimos, né, praticamente 2 pontos extremamente relevantes da predição teórica, né, a importância e a abrangência. E no quesito importância, eu acho que a predição teórica ela acaba sendo um adendo que traz muita confiabilidade ao processo. Toda vez que você adiciona ela, que a gente faz uma predição teórica com bastante cuidado, a gente traz essa confiabilidade em todos os nossos processos, né, em toda a cadeia de estudos. Bom, então eu disse que cumpríamos pelo menos uma demanda legal. Quais seriam, então, essas considerações legais? Quais seriam as implicações legais de uma predição teórica? Bom, essa também é bastante fácil, porque muitos dos guias nacionais, aqui no Brasil pelo menos, e internacionais, geralmente eles pressupõem essas etapas de pesquisa bibliográfica, né? Aqui eu fiz uma pequena lista das leis que eu acho que são as mais recorrentes para os estudos de predição. Então, temos a Lei de Registro de Concessão e Renovação de Registro de Medicamentos, RDC 200, RDC 301, de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, que eu já tinha comentado antes, RDC 318, de Estabilidade de IFAs, a 166, de Validação de Métodos, a 53, de Degradação Forçada, e o nosso guia 4 aqui, que na verdade ele é um guia auxiliar à RDC 53, perdão. Esse daqui é o mesmo esquema, só que com algumas setas que mostram como eles se relacionam. Essas setas cinzas significam que essa parte da legislação, ela precisa que uma outra parte de outra legislação seja cumprida. O contrário, a seta azul, quando essa legislação é cumprida, ela adiciona alguma coisa a essa próxima. Então, veja que todas as leis praticamente estão sempre intercaladas, né? Essa setinha amarela quer dizer justamente que o guia 4 serve como uma explicação para a RDC 53 nesse caso. Bom, então temos a RDC 200 de 2017, por exemplo. Ela estabelece os critérios de a documentação mínima necessária para concessão e renovação de registro de medicamentos, né, visando garantir a qualidade, segurança e eficácia desses. Ou seja, só a RDC de registros de medicamentos deve ser uma das mais importantes, por exemplo, que uma empresa procura obter, né? Lógico. Só por ela, toda a demanda legal já estaria satisfeita, né? Porque, afinal de contas, não interessa nada para uma empresa fazer todo o trabalho e não conseguir esse registro. Depois temos a RDC 301, 2019, e ela define dentro do capítulo 7, o controle de qualidade, as responsabilidades de assegurar a qualidade do produto. Ou seja, ela traz a seleção de tudo que o pessoal da qualidade costuma fazer, ou seja, ela engloba amostragem, documentação, especificações, análise, liberação de lotes e estabilidade. Perceba que a estabilidade aqui, ela interessa bastante para a gente. Por quê? Porque temos a RDC 318 também, de 2019, que traz os critérios para a realização de estudo de estabilidade. Um dos principais objetivos desse estudo é determinar justamente o prazo de validade ou prateleira ou o reteste do IFA medicamento. No caso da RDC 318, tem um artigo bem específico que fala o seguinte: métodos analíticos
indicativos de estabilidade devem ser utilizados nas análises de estabilidade. Lógico, mas o que seriam esses métodos indicativos de estabilidade? A RDC 53 ajuda a gente com isso. Ela estabelece parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos. Informalmente, a gente chama isso daqui de desenvolvimento de método analítico, ou seja, ela está também ligada à RDC anteriormente comentada. Só que temos também o Guia 4, que tem como objetivo expor a opinião da agência e demonstrar o melhor entendimento para o cumprimento da RDC 53. É nele, na verdade, que temos a noção de estudo de perfil de degradação, que define como um estudo composto de parte crítica e, quando necessário, parte experimental, que tem a finalidade de avaliar o perfil de degradação de determinado IFA ou medicamento, para concluir só então se um método é indicativo de estabilidade. Vejam então que a gente tem todos os cruzamentos, né, legais nesses guias, né, nessas leis aí. Por fim, existe também a necessidade de que todos os métodos indicativos de estabilidade que são usados no próprio controle de qualidade precisam necessariamente ser validados. Como que eles são validados? Através da RDC 166 de 2017, onde para um método ser validado, ele tem que cumprir uma série de requisitos e critérios com aceitação bem restrita. Fora isso, temos também uma citação de predição teórica no Guia M7R1 do ICH, que trata da avaliação de controle em impurezas mutagênicas em produtos farmacêuticos. Lá ele diz o seguinte: o conhecimento das vias de degradação relevantes pode ser usado para ajudar a orientar as decisões sobre a seleção de produtos de degradação potenciais a serem avaliados quanto à mutagenicidade, por exemplo, a partir de fundamentos da química de degradação, estudos de degradação forçada e desenvolvimento de estudos de estabilidade. Ou seja, olha só que legal. Temos aí, então, uma harmonização nesse sentido, que é também um grande esforço, né, da RDC 166. Ela traz um esforço de harmonização dos guias nacionais e internacionais, e por isso ela agrega bastante valor e muita confiabilidade aos estudos realizados no âmbito nacional, né? Acaba colocando o Brasil como parte integrante de um sistema de qualidade, principalmente ligado ao ICH. E automaticamente isso coloca também a predição teórica como etapa imprescindível para o processo. Perdão. Isso posto, só resta saber agora como que faz, né, então, uma predição teórica. Por onde começar? Como devemos conduzir essa predição teórica? Primeiro, então, devemos determinar o nível de complexidade do estudo. Ou seja, é preciso saber, na verdade, com o que estamos mexendo, né? E nesse momento eu gostaria de lembrar, né, que a predição teórica é um assunto bastante sério que deve ser conduzido por profissionais capacitados, sempre num regime de dedicação muito alta, né? Na verdade, quem faz predição teórica costuma estudar bastante. Nesse sentido, uma predição teórica, na verdade, ela pode ser feita de maneira extremamente superficial, que acaba sendo mais uma previsão teórica do que uma predição teórica, bem como pode desenvolver-se por anos, né? Principalmente quando envolve cálculos teóricos avançados. Nesse sentido, o equilíbrio ele é fundamental. Então, mesmo que tenhamos uma infinidade de possibilidades de rotas sintéticas para descrever, nós temos que conduzir o estudo sempre baseado em parâmetros dispostos na lei, na verdade. Senão, não adianta nada, né? Nesse sentido, o capítulo 7 do Guia 4, ele traz um detalhamento dos itens que compõem a predição teórica, né? Ou seja, lá é recomendado uma pesquisa bibliográfica detalhada sobre os princípios ativos
e recipientes utilizados. E ele prossegue ainda com a sugestão de fontes desejáveis nesse estudo, como, por exemplo, DMF, literatura científica e compêndios oficiais. Nesse sentido, os artigos científicos são uma fonte muito ampla de informações para quem faz predição teórica. Eles costumam ser uma forma de obter resultados de testes feitos em laboratórios, mesmo antes de iniciar uma etapa experimental. Ou seja, eu leio um artigo e eu consigo ter uma noção do que foi feito sem eu precisar fazer. Isso acaba sendo uma vantagem enorme. Eles são, na verdade, uma forma de obter resultados, né? Sem precisar fazer a parte experimental. Por exemplo, quando você tem vários artigos que relatam a degradação numa condição em que, na primeira vista, não haveria motivos para você esperar a degradação, então é muito provável que haja degradação. Ou seja, se você pega lá 5 artigos que falam que um determinado fármaco apresenta degradação em meio oxidativo, porém você não consegue prever nenhuma reação para aquele meio, então é mais provável que exista reação mesmo, porque 5 artigos foram publicados com esse tipo de reação. Os livros também trazem muito conhecimento acumulado nesse sentido, só que os livros eles servem como desenvolvimento de habilidade, né? Eles não servem para pesquisa pontual igual o artigo. Nesse sentido, os DMFs também trazem perfil de impurezas do próprio fármaco, bem como o estudo de degradação realizado pelo fabricante, né? Depois temos também que determinar os grupos funcionais da molécula dos ativos mais suscetíveis à degradação ou interação com recipientes. Esses grupos reagem de maneiras diferentes com cinética e termodinâmica diferentes, assim como eu falei lá no exemplo do dipropionato de betametasona e da dipirona. Bom, depois segue falando, né, o guia 4, da busca por recipientes que devem ser evitados por potencial interação química. Na verdade, essa orientação ela é extremamente autoexplicativa, né? Se você tiver interação entre um fármaco e um recipiente, certamente você vai observar a queda de teor do ativo. Isso vai afetar a sua biodisponibilidade. Assim como também pode haver captura do metabólito pelo próprio recipiente. Só que existem algumas ressalvas nesse caso. Isso seria uma missão praticamente impossível, né, de você fazer. Imagina que você consegue listar todos os recipientes que devem ser evitados num estudo de um fármaco. E, na verdade, não teria nenhuma vantagem em você listar todos esses recipientes. Por quê? Porque essa etapa já é prevista na pré-formulação, né? Quantos recipientes, por exemplo, existem? Eu não sei, mas com certeza são muitos, porque temos até handbooks que tratam só de recipientes. Então, na verdade, essa orientação do guia serve como uma base de busca por interações potenciais das quais já se tem o conhecimento, só que, sabidamente, vão afetar os resultados de estudo de degradação forçada, principalmente apresentando falsos positivos no balanço de massas, por exemplo. No caso aqui, eu trouxe a formação de um adulto de cetoconazol com BHT. BHT é um recipiente. Ele evita reações radicalares, na verdade. Ele é um antioxidante, né? Muito eficiente, capaz de proteger o cetoconazol da fotossensibilidade. Só que ele faz isso capturando radicais, né? Que são formados muito facilmente. O problema é que, ao fazer isso, o BHT se torna muito eletrofílico e acaba sendo atacado pelo anel imidazólico do cetoconazol. E do outro lado temos a reação de Maillard, né? Que também é bem famosa, que faz o nosso pãozinho ficar marrom todos os dias. Ela ocorre entre moléculas que contêm uma amina primária ou secundária com um hidrogênio disponível, que reage com uma cadeia aberta de açúcares redutores
finais, como a lactose e o amido. Nesse caso aqui eu coloquei a lactose. E vejam só, aqui temos ainda por cima o metabólito 4-MA da dipirona, que pode então reagir com esses componentes da formulação, sendo capturado durante o processo. Ou seja, essas reações são um problema muito grande, só se você esquecer de contabilizá-las no balanço de massa, na verdade. E essa discussão, para falar bem a verdade, também é muito longa, né, de balanço de massas. O guia prossegue falando de descrever os produtos de degradação teoricamente possíveis, considerando as reações mais comuns dos grupos funcionais dos IFAs. Ou seja, aqui ele está pressupondo a descrição dos mecanismos das reações, e não somente as reações, né? É o racional por trás desses mecanismos que traz o esclarecimento dos resultados, às vezes inesperados. Assim como temos que verificar também se há degradação do grupo cromóforo ou do outro grupo funcional responsável pela detecção do IFA. Obviamente, se você tiver uma degradação do grupo cromóforo, depois você não consegue mais detectar aquela espécie e, obviamente, seu balanço de massas está condenado, né? Temos que investigar também a previsibilidade de produtos de degradação com alertas estruturais para genotoxicidade, toxicidade e genotoxicidade. Essa análise, na verdade, ela remete a uma busca por grupos específicos que estão descritos em literatura como sendo potencialmente tóxicos. Eu trouxe aqui até um artigo do Ashby e Tenan, de 91. Esses dois eles descreveram e mapearam uma série de grupos funcionais que estão relacionados a efeitos tóxicos, né? Então, são moléculas que apresentam pelo menos um desses grupos funcionais. Elas possuem, na verdade, alertas estruturais que podem representar potencial efeito tóxico. E o Guia 4 fala para a gente ter isso em mente, né, e fazer esse mapeamento também. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns desses grupos, né, de moléculas que são conhecidamente tóxicas. Na verdade, os aletos de alquila, aqui em cima, e os epóxidos, possuem vida curta, né, eles, sobretudo em meio aquosos, eles não existem nessa forma, né, a água acaba atacando eles e abre aqui esse epóxido, ou então desloca o bromo, e por isso que eles são chamados grupo alquilantes também. Mas eles têm uma importância sintética, né, muito grande. E aqui embaixo tem também os alquilcarbamatos, então isso daqui é uma função carbamato, e aqui você tem um alquil. Essa molécula é o carbaril, né? Se ela tem efeito tóxico na gente, então, na verdade, ele é um inseticida, imagine por quê, né? Um imidazol, também muitas moléculas contêm ele, e aminas aciladas aromáticas, amina acilada aromático, como o paracetamol. Depois disso, nós temos que esquematizar as estruturas do IFA e das impurezas conhecidas, né? Temos também que calcular algumas propriedades químicas e físicas muito importantes, como a fórmula em massa molecular, o pKa e o log de IP. Para quem trabalha na indústria sabe o quanto isso é importante também. Por que temos que fazer isso, na verdade? Porque algumas dessas descrições podem ser muito úteis quando alguém vai desenvolver um método. Por exemplo, moléculas com cadeias alifáticas longas costumam apresentar corridas cromatográficas distintas de moléculas cíclicas aromáticas, assim como heteroátomos pesados tendem a prolongar a corrida também. Enantiômeros, por exemplo, geralmente não são separados por RPHPLC, né? Só que diástero e isômeros são. Então, todo esse tipo de análise pode ajudar quem vai fazer o desenvolvimento depois. Finalmente, né, chegamos à descrição, então, das condições de reações analisadas. Eu costumo dividir elas em dois grandes blocos, né? Então, temos aqui o bloco das condições aquosas e o bloco das condições secas. Na verdade, essa descrição eu que faço, né? Ela não existe na lei. Aqui nas condições aquosas temos a hidrólise ácida, alcalina, oxidação por peróxido AIBN e íons metálicos.
Nas condições secas, temos a térmica seca, térmica úmida e a fotólise. É importante perceber que essas finalidades, a finalidade desses testes, na verdade, são muito diferentes, né? Quando você fala de condições aquosas, você vai avaliar degradações provenientes de processos, né? Ou seja, processos de síntese, de purificação, formulação ou consumo, por exemplo, num copo d'água. Já nas condições secas, você vai avaliar a estabilidade de longo prazo do medicamento. Se pode ocorrer decaimento do teor ou decomposição, liberando, por exemplo, algum gás. Isso afeta principalmente a embalagem, o transporte, o armazenamento e o período de utilização desse medicamento. Nesse sentido, então, temos as reações em meio ácido e alcalino, né? Elas devem ser estudadas porque a maioria das reações às quais os fármacos estão sujeitos deve ocorrer nesses meios, né? Além disso, ela é muito provável que os ativos entrem em contato com algum desses meios, pelo menos uma vez na vida, né? Seja na síntese, na purificação, na formulação ou até a administração mesmo. Cabe lembrar aqui, por exemplo, que a corrente sanguínea é uma das soluções tampão mais eficientes que existem, porque ela é regulada pela nossa respiração. Toda vez que você respira, você está, na verdade, ajustando o pH do seu sangue, né? Ela possui pH, então, levemente básico, e os mecanismos de degradação que ocorrem em meios básicos e ácidos, obviamente, não preciso comentar que são muito diferentes entre si. Aqui tem um exemplo disso, né? Você tem uma hidrólise em meio ácido e uma hidrólise em meio alcalino. As etapas aqui são diferentes, né? Dá para perceber isso. Você tem uma protonação aqui nesse estágio inicial, formação do intermediário tetraédrico e depois a expulsão desse éster já protonado. No meio alcalino você tem um ataque direto, sem protonação nenhuma, e a expulsão do éster desprotonado. Detalhe que depois desse equilíbrio, você tem, na verdade, uma outra etapa de desprotonação aqui no meio básico que torna essa reação irreversível, por exemplo. Olha só que legal. Então, as reações em meio básico, as hidrólises, na verdade, em meio alcalino, elas são irreversíveis. Isso quer dizer que quanto mais tempo você deixa reagindo, provavelmente maior vai ser a quantidade de produto de degradação formado. Em compensação, nos meios ácidos, a hidrólise ela tende a atingir um equilíbrio. As reações em meio oxidativo, né? Elas são investigadas, na verdade, porque existem muitos agentes oxidantes no ar atmosférico e também dissolvidos em água, né? Sendo assim, a formulação do medicamento pode existir um antioxidante. Ela pode exigir, na verdade, um agente antioxidante. Os mecanismos dessas reações de oxidação são muito variados, né? São extremamente complexos, difíceis de serem descritos de maneira bastante acurada, né? Então, essas reações oxidativas geralmente são radicalares, são promovidas pelo radical superóxido, radical hidroxila ou oxigênio singlete. Também tem muitas espécies que podem ser ativadas por essas reações, mas as mais comuns, elas sempre têm algum ligante do tipo RO. Muitos complexos ativados podem ocorrer, incluindo alguns íons metálicos ou ácidos orgânicos. Nesse sentido, a reação Photo-Fenton, ela costuma ser muito estudada porque ela é muito importante para a degradação dos fármacos, né? Vários sítios podem ser atacados e com cinéticas muito diferentes, e os principais deles costumam ser ligações duplas ou triplas, hidrogênios adjacentes ou átomos eletronegativos, né? Por fim, essas reações, elas ficam se retroalimentando, né? Reações radicalares. Toda vez que alguns radicais são formados, eles promovem a radicalização da próxima molécula, a não ser que esses radicais entrem num sistema que nós chamamos de quenching, ou seja, quando dois radicais se encontram e acabam se anulando.
Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de moléculas que oxidadas formam N-óxidos famosos, né? Nesse caso temos a metoclopramida N-óxido, cetoconazol N-óxido e a lidocaína N-óxido também. Reações com íons metálicos, né? Se você acha que as reações com íons metálicos são mais fáceis de explicar, bom, saiba que isso não é verdade. Na verdade, elas são uma espécie de união entre as reações de hidrólise e de oxidação. Como eu disse, as reações de Photophänton são muito importantes aqui, porque elas são catalisadas por íons como o ferro 3, por exemplo. E elas servem para degradar fármacos na natureza até a sua extinção, né? Só que, curiosamente, os guias não cobram que essa reação Photophänton seja estudada. Na verdade, eu tenho um palpite para isso. Eu acho que os estudos de degradação forçada priorizam a formação e detecção de impurezas significativas e não a destruição do ativo, né, como um todo. Então, como eu disse anteriormente, as condições secas, a térmica, principalmente, ela procura testar a estabilidade do ativo frente à decomposição molecular, né? Então, a perda de água pela formulação pode ser flagrante nesse caso, porque ela pode ocasionar aumento de teor do ativo, e ela pode indicar uma etapa de liofilização pouco efetiva. Claro, desde que a formulação não seja higroscópica, não tem muito o que fazer nesse caso, mas é bem provável que a condição de umidade também possa detectar isso daí. No caso, se você observar isso numa degradação de umidade, você vai geralmente pegar uma queda de teor. E por fim, a fotossensibilidade dos ativos, né, que ela é colocada à prova quando a gente faz a exposição à radiação UV visível, através da degradação fotolítica. E a ideia aqui é provar que a formulação, embalagem ou ambas conseguem assegurar a estabilidade desse ativo. Tem muitas literaturas, na verdade, e guias também específicos que abordam só a fotoexposição, né? Geralmente a isomerização é o mecanismo de degradação mais comum, né? E as insaturações quase sempre estão envolvidas nesses mecanismos. Como é o caso da betametasona, né? Parece que vocês perceberam que eu gosto dessa molécula, né? Mas só para constar, quando ela é irradiada, a betametasona, nesse sítio aqui, ela sofre isomerização e forma pelo menos um fotoisômero, na verdade forma dois, né? Alguns pesquisadores, por exemplo, o pessoal do drug design vibra com isso daqui. Eles propuseram o seguinte, que se você trocasse o flúor nessa posição 9, você poderia evitar esse tipo de degradação. E olha só, eles realmente estavam certos, né? Eles fizeram aqui uma betametasona com o flúor substituído por cloro e ela não sofre isomerização. Olha só que legal. Só que tem um problema. O cloro é um grupo de saída muito melhor do que o flúor. E uma reação de formação de epóxido, ela é muito facilitada nesse caso. Então, além da formação desse epóxido aqui, foi observada também a reação de eliminação, né? Tanto é que, na verdade, os produtos de epóxido, da beclometasona e de eliminação, com uma dupla ligação aqui, são produtos, não, são impurezas farmacopeicas da beclometasona. Então, eu acho que através desses poucos exemplos que eu trouxe para vocês hoje, é possível só ter uma dimensão de quão fundamental essa etapa de predição pode ser para o processo, né? E ficaria muito feliz de saber que vocês estão começando a concordar comigo. Só para finalizar, então, eu considero a predição teórica como sendo um estudo particular de cada molécula, tá? Então, de modo bastante peculiar, esse estudo acaba acompanhando a vida do ativo, desde a sua prospecção e entrada no portfólio de uma empresa até a disponibilização no mercado.
Por isso que eu digo que as rotas de síntese, as impurezas especificadas e os métodos de análise podem sofrer alterações radicais. Por outro lado, a predição teórica tende a não passar por esse processo, tá? Então, no máximo, ela vai incorporar algumas degradações de recipientes e contaminantes que não eram previstos antes, mas o seu escopo principal geralmente vai se manter inalterado. Dessa maneira, é um estudo que demanda muito cuidado, né, e atualização constante por parte de quem faz ele. Sua abrangência, a importância e a demanda regulatória são muito amplas, né, porque impactam diretamente na qualidade do produto final. E, de certa forma, toda vez que eu faço uma predição teórica, é nisso que eu penso. E esse é o serviço que oferecemos na LabForm. Então, esse é o meu agradecimento, muito obrigado para quem ficou até aqui. E segue aí, Thiago. Muito obrigado aí pela apresentação. Foi um prazer ouvi-lo e reconhecemos aí seu conhecimento e experiência. Conseguimos transmitir de maneira bem agradável, sem perder o rigor científico necessário. Henrique, recebemos algumas perguntas aqui, veremos a possibilidade de respondê-las na maior parte, aquelas que a gente não conseguir responder devido às restrições do tempo, a gente responde a todos aí para os outros canais de comunicação, tá bom? Tudo bem, tudo bem. A primeira pergunta, Henrique, a predição teórica pode detectar a formação de uma determinada impureza tóxica, mesmo numa etapa muito inicial do estudo de degradação? A etapa inicial? Sim, para ser objetivo, Thiago, sim. É possível saber se uma impureza ela vai ter mais ou menos chance de ocorrer através do conhecimento das reações orgânicas, né? Só que não é possível garantir, na verdade, essa formação, né? É possível avaliar as etapas do mecanismo, se elas são mais ou menos favoráveis de ocorrer, na verdade, se elas são termodinamicamente favoráveis, né? Só que, por outro lado, a cinética dessa formação, assim como a amplitude dela, não é tão fácil de prever através de estudo bibliográfico apenas. Nesse caso, é melhor ir para o laboratório testar mesmo, Thiago. Ok, obrigado, Henrique. Mais uma pergunta. Uma predição teórica que é feita muito antes dos estudos de estabilidade, qual é o risco de não conversar com os resultados experimentais? Olha, depende muito do tratamento que foi dado a esse estudo de predição, viu? Durante principalmente as etapas intermediárias. Uma predição, ela pode, na verdade deve, né, ser atualizada sempre que forem observados resultados dicotômicos, né, seja na fase experimental, desenvolvimento. É necessário fazer, na verdade, uma investigação para saber se o resultado é verdadeiro mesmo, né, se ele é válido. Só que depois que isso for feito, a análise crítica ela tem que ocorrer também na predição. Na verdade, esse tipo de percepção, desse tipo de problema, ele acaba sendo bom no final das contas, sabe? Porque quer dizer que as partes elas estão empenhadas, Thiago, em obter resultados sempre mais transparentes, sabe? Correto. Obrigado, Henrique. A terceira e última pergunta, devido ao nosso tempo, né, que é às 15 horas Certo. agora, qual a sua opinião sobre o uso de softwares de predição de reação de degradação? Uso de softwares, né? Olha, Sim, até onde eu sei, o software ele funciona muito bem através do uso de base de dados, né? Seja conhecimento especificado geralmente em literatura científica, o que é muito bom. Quando a predição ela é feita, na verdade, por um profissional da área, ela, sem uso de software, nesse caso, ela funciona mais através do conhecimento adquirido, né? Aquilo que a gente chama de human knowledge, e da capacidade de assimilação da pessoa, né, mesmo. E para te falar bem a verdade, eu acho que esses dois casos, eles são muito complementares, viu? Eu gosto bastante desse tipo de abordagem, Thiago. obrigado aí, Henrique. Imagina. Pessoal, como eu falei, né, a gente tem agora mais 2 ou 3 perguntas aqui que estão no nosso chat, Henrique. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas agora, mas comunico a todos os participantes que essas perguntas serão respondidas em outros canais da LS. Com certeza vocês vão receber essas respostas aí o quanto antes pelo Henrique, tá bom? Perfeito. Henrique, agradeço aí a todos pela participação.
convidamos vocês para participar dos nossos próximos webinars, que serão realizados todas as terças-feiras. É importante lembrá-los também que às quartas-feiras temos o webinar da LS na América do Norte, um webinar em inglês. Vocês também podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn pela LS Life Science. Bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Henrique, foi um prazer. Tenham todos aí uma excelente semana. Nos encontramos em breve na próxima terça-feira, tá bom? Um grande abraço a todos e obrigado. Abraço, Thiago. Obrigado.